Billy Graham sempre tentou tornar a mensagem relevante e alcançar as pessoas das maneiras que eram relevantes para elas. Quando o rádio se tornou importante, ele começou a transmitir seus sermões nas estações de rádio. Quando o cinema era importante, ele começou a criar filmes que transmitissem essa mensagem a esse público. Quando a televisão se tornou importante, ele a alavancou. E claro, com a internet não foi diferente. Billy Graham é um dos maiores comunicadores de todos os tempos. Ao longo dos anos, ele pregou sermões a centenas de milhares de pessoas, fazendo a vontade de Deus e espalhando uma palavra de salvação. Billy Graham tocou os corações de todas as nações, e sua vida foi um exemplo para muitos cristãos, sempre se certificando de que pelo menos uma pessoa tivesse ouvido sua mensagem. Billy Graham usou incansavelmente tecnologia, mobilidade, meios de comunicação, relacionamento e diplomacia para pregar a ideia central do cristianismo, e o seu legado é uma dádiva para o evangelismo na era digital. Jesus disse para ir para todo o mundo e pregar o evangelho, e Billy Graham ouviu e obedeceu. Nos anos 2000, Billy Graham começou a apresentar traços do mal de Parkinson, doença que se agravou até sua morte em 2018. Nos últimos anos de vida, ele descobriu um câncer de próstata, teve pneumonia e, devido à sua fragilidade, quebrou alguns ossos. Depois da sua morte, Billy Graham foi homenageado no Capitólio dos Estados Unidos, honraria concedida somente a presidentes, militares e políticos. Ele foi o terceiro civil a receber esse tributo. Na ocasião da sua despedida, Barack Obama declarou via rede social: Billy Graham era um servo humilde que orava por tantos e que, com sabedoria e graça, dava esperança e orientações às gerações de americanos. O presidente Donald Trump também se pronunciou: o grande Billy Graham está morto. Não havia ninguém como ele. Ele sentirá a falta dos cristãos e de todas as religiões. Um homem muito especial. Em um artigo depois da morte de Billy Graham, o jornal El País afirmou: só em um país onde a religião está tão presente na política e onde as referências a Deus são frequentes nos discursos de republicanos e democratas, entende-se a relevância histórica de Billy Graham. William Martin disse à publicação The Health: foi provavelmente o líder religioso mais importante do seu tempo. Não terá havido mais do que 2 papas ou talvez 1 ou 2 outras pessoas que se tenham aproximado do que ele conseguiu. Os Clinton também divulgaram uma nota exaltando a postura de Billy Graham. O casal enfatizou a postura do religioso e agradeceu a bondade constante no encorajamento e nos conselhos que ele estendeu a Hillary e a mim. Já o vice-presidente Mike Pence também declarou: o ministério de Billy Graham em prol do Evangelho de Jesus Cristo mudou a vida de milhões. Nós choramos a sua morte, mas sei com certeza absoluta que hoje ele ouviu as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Obrigado, Billy Graham. Que Deus o abençoe. Em 1948, em um quarto de hotel em Modesto, Califórnia, Graham e sua equipe evangelística estabeleceram um modesto manifesto, um código de ética da vida e trabalhar para se proteger contra acusações de abuso financeiro, sexual e poder. Este código incluía regras para coletar ofertas em igrejas, trabalhar apenas com igrejas que apoiavam o evangelismo cooperativo, usando afirmativas oficiais de multidões em eventos ao ar livre e um compromisso de nunca ficar sozinho com uma mulher que não fosse a sua esposa, a menos que outra pessoa estivesse presente. Em suas chamadas cruzadas, eventos evangelísticos de massa, que organizava desde 1948 em estádios, parques e outros locais públicos, Billy Graham já tinha alcançado uma audiência direta de quase 210 milhões de pessoas em 185 países. O foco de seus sermões geralmente é Jesus Cristo é o único caminho da salvação. A partir de 1949, Billy Graham saiu da obscuridade devido à influência dos 2 principais jornalistas norte-americanos da época, William Randolph e Harry Lance. O interesse de William em Graham permanece um mistério, porque ambos nunca se encontraram. Em 1950, ele fundou a Associação Evangelística Billy Graham, uma organização de evangelização. A primeira cruzada feita com sucesso ocorreu na Austrália, em 1959, e essa cruzada foi considerada o início da evangelização em massa na história australiana e teve efeitos consistentes no crescimento do protestantismo em todo o mundo.
tendo como consequência uma criação de numerosas igrejas em um período de 15 anos. Em 24 de junho de 2005, Billy Graham iniciou o que seria a sua última cruzada pela América do Norte. Mas em março de 2006, Billy Graham organizou o Festival da Esperança. Após a doença do pai, o seu filho Franklin começa a cuidar da instituição e das cruzadas de seu filho. Will Graham organiza cruzadas entre os jovens. As cruzadas não têm lugar específico, podendo ser uma larga avenida, estádio, parque ou na rua. Graham conseguiu organizar um exército de mais de 5.000 pessoas, formando um gigantesco coral que cantam músicas convidando as pessoas a participar. Billy Graham casou em 1946 com Ruth McBell, que depois passou a se chamar Ruth Graham, filha de missionários presbiterianos dos Estados Unidos em missão na China. Seu pai, Nelson Bell, era cirurgião geral e destacado membro na história da antiga Presbyterian Church. Poucas pessoas tiveram mais influência em Billy Graham do que o Dr. Bell. O casal tem 5 filhos, 19 netos e 28 bisnetos. Os filhos, Franklin e Anne Graham, também são evangelistas e passaram a controlar os negócios do pai, que se aposentou devido à idade avançada e o mal de Parkinson e outras doenças. Em 14 de junho de 2007, Ruth Graham morreu na residência do casal em Montreat, Carolina do Norte. Graham já planejava a sua saída da vida pública devido a problemas de saúde, sofrendo durante muitos anos com a doença de Parkinson e outros problemas como fraturas no quadril e na pelvis e até câncer de próstata e implante de uma derivação em seu cérebro para controlar o excesso de fluido. Também foi hospitalizada em 2011, 2012 e até 2013 por problemas respiratórios. Billy Graham morreu em sua casa, na Carolina do Norte, no dia 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos. A notícia de sua morte foi dada por Jeremy Blum, porta-voz da Associação Evangelística de Billy Graham. O pregador havia muito tempo que vinha sofrendo de câncer, pneumonia e outras doenças. Billy completaria 100 anos em novembro. Na ocasião de sua morte, foi anunciado que seu corpo seria honrado na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos, uma deferência geralmente prestada apenas a presidentes, militares e políticos e que havia sido oferecido pela última vez em 2012 ao senador americano Daniel Inouye. A cidadãos privados antes de Graham, a homenagem havia sido prestada apenas a 3 pessoas, sendo Rosa Parks a última a recebê-la em 2005. Quem vive em prazeres está morto, embora viva, amando os prazeres mais do que a Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam aos prazeres mais do que amam a Deus. É o seu caso? Você ama a Deus mais do que ama prazeres pecaminosos? Mas a alegria é produzida pelo Espírito Santo, e há centenas de passagens que falam dessa alegria. Você pode ter alegria, mesmo quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse aos pastores naquela grande noite: não temais, pois vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E mesmo no sofrimento, quando você recebe a Cristo, Deus não remove o sofrimento. Ele não remove todos os problemas e as dificuldades da sua vida. Não faz isso.